Vamos resolver então os exercícios aí do 6 em diante sobre movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Pessoal, dúvidas à vontade, viu? Interrompam, não entendi, repete de novo, por favor. Fiquei com dúvida na conta, não tem problema, tá? Chato é sair da aula com dúvida, isso que o professor não gosta. Então, olha só. Vamos ver como é que vocês foram nessas questões. Exercício 6 em diante. Foram bem, 73% de acerto no 6. Semelhante nos outros, 64 no 8, 73 no 9. E olha, quase todo mundo acertou o último, que era o mais complicado. Então, tranquilo. Mesmo assim, tendo dúvidas, manifestem-se. Estou vendo que pelo percentual de acerto, não foram muitas as dúvidas. Seguinte, exercício 6 até o 9, ele trata de um movimento. Espera aí que eu acho que eu não ativei a gravação não, ele não deu o sinal aqui para mim. Agora deu, tá gravando, beleza. Bom, ele trata de um movimento, né, que é o bloco 2 dos exercícios, onde ele diz que o movimento é tal que o objeto tem a sua coordenada em cada instante de tempo dada por 10 menos 5t ao quadrado. Se a gente compara essa equação com a equação geral, que dá a coordenada em função do tempo com mr e o v, a gente pode identificar os elementos que a gente precisa para fazer o exercício. Então, ó, por comparação, a gente vê o seguinte: quem é o termo que está sozinho? O termo que está sozinho é o 10, tá? Então, ele é o x0. O termo que acompanha o tempo, ele não aparece na equação, é 0, portanto, e metade da aceleração, muito cuidado com esse 1/2, é igual a menos 5. Então, comparando aqui as equações, a gente pode entender que o objeto estava na posição 10 metros quando o cronômetro foi acionado. Inicialmente, ele estava parado com uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, que tipo de movimento seria esse? Se a gente coloca aqui uma linha reta, o nosso charmoso observador inercial aqui no ponto zero. O objeto, vamos pensar naquele nosso corredor. Quando o cronômetro foi acionado, ele estava aqui, a 10 metros, no 0 segundos, com velocidade 0, porém já pronto para começar a se movimentar para cá. A aceleração dele é negativa, tá? Uma aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então o objeto vai começar a ganhar velocidade sempre no sentido negativo, ele vai passar em algum momento, ele vai passar, né, pelo observador inercial, que está lá no 0, e vai seguir viagem se deslocando sempre para o lado negativo do movimento. Tá? Alguém teve dúvida nessa interpretação aí do resultado, desculpe, da equação? Nossa, tá aí tranquilo. Tá aí tranquilo, né? Até aí eu não comecei a resolver exercício nenhum, tô só interpretando aí o movimento, né? O enunciado. Né? 30, já vou separar isso aqui, essa é a figura 1 do dia de hoje, beleza. Tá.
Aí o primeiro exercício, ele pede então para a gente localizar, calcular a distância entre dois instantes, 2 e 6 segundos. Tá? Então, era essencialmente calcular a posição do objeto em 2 segundos e depois a posição do objeto em 6 segundos. Tá? Então, exercício número 6 seria aí, qual a posição do objeto para 2 segundos? Então, onde tem t, eu vou substituir por 2. Então, 10 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 10 menos 5 vezes 4. Logo, onde o corredor vai estar em 2 segundos, ele vai estar na coordenada menos 10 metros. Ou seja, ele saiu daqui e veio parar aqui, entre 0 e 2 segundos. Mas o que me interessa agora é a coordenada dele em 2 segundos. Em 6 segundos, onde ele vai estar? A gente espera que ele fique cada vez mais à esquerda, cada vez mais negativo. Então, 10 menos 5 vezes 6 ao quadrado. Isso dá 10 menos 5 vezes 36. Logo, em 6 segundos, o objeto vai estar em 10 menos 180. Então, em 6 segundos, posição do objeto menos 170 metros. Tá? Ele vai bem rapidinho, né? Um movimento bem acelerado. Tá? O que isso significa? Ora, se ele estava a menos 10 metros do observador, quando o cronômetro marcava 2 segundos, correndo, né, aumentando de velocidade. Quando o cronômetro marcou 6 segundos, ele estava a menos 170 metros. 6 segundos e acelerando, tá? Então ele se deslocou de quanto? Ele se deslocou de 160 metros para o lado negativo, né? Então essa distância vai ser coordenada final, 6 de 6 segundos, menos coordenada inicial, 2 segundos. Portanto, menos 170 menos 10, o que dá menos 160 metros, o menos indicando que ele se deslocou de 160 metros para o lado negativo, para o lado oposto ao que foi considerado, convencionado como sendo positivo. Tá? Dúvida na número 6? Não. Tranquilo, né? A número 7 era uma continuação dela, né? Onde era solicitado simplesmente a velocidade média entre os dois instantes. Aí, essa era muito fácil, porque se eu já tenho a distância, ficou pequeno demais. Se eu já tenho a distância percorrida entre dois instantes, já estou com meio caminho andado, né? Lembrando que a velocidade média entre os instantes 2 e 6 segundos é o quanto que ele se deslocou, ou seja, né, a conta que a gente já fez antes, onde ele estava e onde ele chegou, dividido pelo intervalo de tempo, 6 menos 2. Então a gente já tinha aqui o resultado, menos 160 metros em 4 segundos de movimento. Isso dá, então, uma velocidade média de menos 40 metros por segundo, uma velocidade muito, muito alta. Obviamente, ela não poderia ser a velocidade de um corredor. Tá? Então, está aí a solução do exercício número 7. Algumas pessoas, a maioria acertou, alguns poucos não acertaram. Se quem errou quiser tirar alguma dúvida, só falar. Talvez, provavelmente foi desatenção na hora de fazer a conta, né? Mas
Aí a número 8 e a número 9, elas eram bem diretas do exercício, né? Por quê? Ele pergunta sobre a aceleração do movimento. E como nós vimos, esse é um movimento com aceleração constante, né? Então, tanto a aceleração média, ele pergunta primeiro na número 8, qual é a aceleração média entre os instantes, tá? Nesse caso, quem quisesse fazer a conta formalmente, poderia, né? Você teria que calcular aí a velocidade, né? Para calcular a aceleração média entre 2 e 6, teria que calcular a velocidade para 6 segundos, a velocidade para 2 segundos e dividir aí pelos 6 menos 2. Mas nesse caso, a gente sabe que a aceleração é constante, né? E ela é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração média, quando a aceleração é constante, a aceleração média para qualquer ponto é igual à aceleração instantânea, nesse caso, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E essa é também a resposta para a questão número 9, né? Já que ele pergunta qual é o valor da aceleração em 2 segundos. Ora, a aceleração não muda, então a aceleração em 2, em 3, em 4, em qualquer instante de tempo deste movimento, ela é de menos 10 metros por segundo ao quadrado, já que se trata de uma aceleração constante, tá? Não precisava aí fazer nenhum cálculo, bastava identificar isso, sabendo qual é o significado, né? Qual é o motivo do movimento ser classificado como retilíneo uniformemente variado. Por definição, um MRUV é um movimento cuja aceleração não muda ao longo de todo o movimento. E aí, por último, um exercício que muitos acertaram, quase todos, mas vale a pena fazer. O exercício número 10. Como o percentual de acerto foi muito grande, a gente pode resolver ele de uma maneira um pouco mais rápida. A ideia aqui é a seguinte: o cara vai fazer uma meia maratona e planejou fazer essa meia maratona assim. Ele sai do quilômetro zero, vai com uma velocidade constante V1 até a primeira metade, até o 10,5 quilômetros, e aí ele muda de velocidade e vai assim até o final do percurso, lá no 21 quilômetros. E ele diz ainda que essa velocidade do segundo percurso vai ser o dobro da velocidade do primeiro percurso, já que essa é a planejamento do cara, né? Ele quer saber que velocidade é essa. Ok? E ele quer fazer a meia maratona toda, né? O tempo total, soma do tempo que ele vai levar na primeira metade, mais o tempo que ele vai levar na segunda metade. Ele quer que tudo isso seja igual a 2 horas, tá? Se as distâncias são as mesmas e as velocidades são diferentes, os tempos têm que ser diferentes, tá? Então, ΔT1 e ΔT2 não são iguais. A gente pode lembrar aqui que velocidade é igual à distância percorrida dividida pelo tempo. Ou eu posso inverter isso aqui, dizendo que ΔT vai ser igual a velocidade dividido por D. Passei o ΔT para cá e o V veio para cá, tá? Então, aqui, trabalhando a partir da equação do tempo, o que nós temos? Que V1 dividido pela distância, 10,5, né, ΔT1,
mais V2... Tá errado isso aqui, gente. Espera aí, fiz besteira. ΔT passa para cá, é D sobre V. É oposto ali, né? Nem dimensionalmente isso estaria correto aqui, ó. O ΔT passa para o numerador e o V para o denominador. Então, D sobre V. Então, aqui, ΔT1 quem é? Distância 1, 10,5, dividido por V1, que a gente não sabe quanto é. Mais ΔT2, quem é? A segunda distância, que é igual à primeira, 10,5, dividido pela velocidade V2, tudo isso tem que ser igual a 2 horas. Nós sabemos que V2 é igual a 2 vezes V1, então daqui a gente pode dizer que 10,5 dividido por V1, mais 10,5 dividido por 2 vezes V1, V2, é igual a 2. Tá? Aqui, então, nós temos uma soma de frações. A gente divide aqui o 10,5 por 2, ó, que nós temos ali é 10,5 dividido por V1, mais 5,25 dividido também por V1, tudo isso igual a 2. Então, duas frações com denominadores iguais, basta somar. Temos aqui, então, que treco esquisito foi esse que eu fiz? Aqui 2. Isso aqui deveria ser uma seta, ok? Então, a gente tem aqui 15, né, 10,5 mais 5,25, 15,75 dividido por V1 igual a 2, aí inverto isso aqui. V1, então, vai ser 15,75 dividido por 2, o que é aproximadamente 7,9 km por hora. Ok, dúvidas, comentários? Não, senhor, isso aí foi de boa. Foi tranquilo, né? Então a gente vai passar agora para o assunto seguinte, que é o movimento de queda livre. Tá? O que é um movimento em queda livre? O movimento em queda livre é um movimento de um objeto sob a ação da força da gravidade. Tá? Simplesmente isso. Tá? A gente vai desprezar inicialmente a força de atrito, tá? E vamos investigar como é que ocorre esse movimento. Por que a gente estudou a MR e o V antes de estudar o movimento de queda livre? Porque a queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado. Né? Quando a gente deixa um objeto cair ou lança um objeto para cima, esse objeto faz um movimento em linha reta, só que ao invés dessa linha reta ser horizontal, é uma linha reta vertical. Né? A gente deixa o objeto cair. Por exemplo, eu pego aqui deixa eu pegar uma borracha aqui, para ser um movimento fácil, né? Tá. Então, se eu jogo o objeto para cima, ele sobe em linha reta até parar, depois cai. Se eu deixo o objeto cair a partir de um ponto, ele cai até atingir o solo, até atingir um anteparo, alguma coisa que interrompa o movimento. Mas é um movimento que ocorre em uma linha reta e com uma aceleração específica, que é a aceleração gravitacional terrestre. Tá? Então esse é o grande motivo pelo qual nós vamos estudar a queda livre na sequência do movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele é a grande aplicação do movimento do MRUV. Né? O MRUV mais comum no nosso dia a dia, mais faz parte aí do nosso cotidiano, é exatamente
o movimento de queda livre. Eu estou só abrindo o slide aqui para a gente começar a ver estudar esse movimento. E aí o mais importante de vocês terem atenção nesse caso, já que MRUV vocês já viram, né? São as convenções que a gente vai usar para as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, especificamente para a queda livre. Tá? Essas convenções, elas costumam mudar um pouquinho as equações. Então, vocês podem encontrar em livros diferentes as equações com alguns sinais diferentes. Isso é comum de ocorrer na queda livre, porque depende do que nós vamos considerar como sendo positivo, né? Ou mesmo se a gente vai trabalhar com G com 9,8 ou com 10 metros por segundo ao quadrado, né? Depende aí da convenção que a gente está adotando, tá? Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Tudo bem. Ok. Então vamos ao nosso movimento de queda livre. Todo mundo sabe que tem um canal no YouTube, né? Que tá tudo lá. A turma do primeiro horário veio perguntar se eu não tinha um canal no YouTube. Falei, gente, desde o primeiro dia de aula, em todos os slides, e começa com um link para o canal, né? Espero que não tenha mais dúvida se existe ou não existe o canal. Vamos então para o terceiro tópico aqui, né, da nossa lista, né? Vimos MRU, MRUV, e agora a gente vai para a grande aplicação do MRUV, que é movimento de queda livre. Tá. Quais são as características de um movimento de queda livre? Esse daqui é um movimento de queda livre que eu acho bem interessante de olhar, assim, mas eu não faço um negócio desse, né? Posso até estudar a corda que suporta a queda e tal, mas nesse caso eu fico só com a teoria. Não sei se alguém aí já se aventurou na prática disso, mas não é muito minha vontade de praticar isso, tá? Qual é a característica desse movimento? Ele é um movimento que ocorre em linha reta. Ah, pode ter vento? Pode, mas eu disse que a gente está considerando o movimento sem a influência da resistência do ar. Sem a resistência do ar ou sem ventos, a gente tem uma trajetória em linha reta, com velocidade variável e aceleração constante. A aceleração é a aceleração gravitacional terrestre, que é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E a gente vai aqui tratá-la como sendo 10, tá? Por uma questão de facilidade, nós vamos considerar essa aceleração como sendo 10 metros por segundo ao quadrado para os cálculos ficarem mais redondinhos, tá? Nós vimos lá no tópico anterior, o MRUV, né, que para um movimento em linha reta, ao longo de um eixo horizontal, nós iríamos colocar um observador inercial aqui no ponto zero da trajetória, tá? Consideraríamos positivo para cá, negativo para cá e ao longo do eixo x. E com isso nós tínhamos estas equações. A aceleração, né, poderia ser para lá ou para cá, e aí ela teria o sinal de positivo e negativo. Na queda livre, a gente vai fazer o seguinte, tá? E aqui são as convenções. A gente vai adotar que o solo é o zero, então o referencial inercial, né, o nosso observador, ele está aqui no zero, e a aceleração ela é sempre para baixo. Tá? Quando eu jogo um objeto para cima, a velocidade dele é para cima, a aceleração para baixo, por isso que ele sobe até parar. Quando eu abandono um objeto, ele cai com a velocidade e aceleração apontando no mesmo sentido, ganhando velocidade. Então, o movimento é vertical, por isso onde tinha x, a gente vai trabalhar com y.
a gente fixou onde vai ser o 0 metros é no solo, na superfície da Terra. Positivo é para cima. E vamos expressar a resistência do ar, tá? Aqui é positivo, não positivo, tá errado, tá? Então, são as convenções que a gente está adotando. Com isso, a aceleração vai ser menos g. Porque se para cima é positivo e a aceleração está sempre apontando para baixo, a aceleração vai aparecer nas nossas equações com sinal negativo. Gente, isso é convenção. Eu poderia ter feito tudo ao contrário, tá? E as equações iriam mudar. Os resultados seriam os mesmos, tá? Então, considerando estas convenções, a gente vai ter as três equações para o movimento de queda livre assim, tá? Trocou x pelo y, e onde tinha aceleração, menos g. Tá? Menos g e menos g. Porque a aceleração é fixa, gravitacional, apontando para baixo, que é oposto ao que foi convencionado como positivo, que é para cima. E aqui, lá no zero, o nosso charmosíssimo observador inercial lá grudado no solo. Tá? Com estas três equações, a gente pode agora fazer algumas aplicações, tá? Todas elas que podem ser visualizadas, né? São movimentos que a gente consegue imaginar ocorrendo no dia a dia. E eu vou fazer alguns exemplos com vocês antes de pedir que vocês se exercitem, não fisicamente, mas na física. Tá? Então, olha só. Aqui nós temos um objeto que é abandonado a partir do repouso. Reparem que uma diferença agora em relação ao que nós viemos fazendo antes é que eu posso usar o texto para dar algumas informações para vocês, já que é um movimento mais concreto, um movimento que vocês podem imaginar esse movimento ocorrendo, e aí eu não preciso ficar preso só nas equações, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que o objeto é abandonado a partir do repouso de 45 metros em relação ao solo. Então, ó, temos aqui, por exemplo, um prédio com 45 metros de altura, o solo. Alguém vem aqui com muito cuidado, deitadinho, né? Pega o objeto, né? Deixa ele aqui faceado com zero, ó, né? E solta o objeto. Então ele tem velocidade inicial zero. O que que ele vai fazer? Ele vai ser puxado para baixo pela Terra devido à ação do peso. Então ele vai cair até bater no solo, tá? Então, y0, 45 metros. Opa, 4 metros não, 45. Espera aí, professor. Tá ficando louco. Ele fala uma coisa e escreve outra, né? E olha que o semestre está começando, o professor já está assim. Então, a altura inicial dele, posição inicial, 45 metros. Por quê? O zero está aqui no solo, né? Velocidade inicial do movimento, zero. Foi dito que ele estava em repouso, tá? E a aceleração do movimento, menos 10 metros por segundo ao quadrado, já que é a aceleração gravitacional terrestre que puxa ele para baixo. E aí eu tenho que responder duas perguntas. Quanto tempo o objeto demora para atingir o solo? E qual a velocidade dele quando ele atingiu o solo? Vamos lá para a nossa lousa, que fica mais à vontade para a gente conseguir tratar isso. Então, ó, recapitulando aqui, o movimento é o seguinte: temos um prédio com 45 metros de altura, um objeto que está aqui parado com velocidade inicial zero. Esse objeto é abandonado e ele vai cair em direção à Terra. Tá? De acordo com as nossas convenções,
Aqui embaixo é o zero do referencial. Positivo é para cima. Está aqui então o eixo Y. Com essas convenções, nós temos que a coordenada inicial do movimento é 45 metros, que a velocidade inicial do movimento é 0 e que a aceleração é de menos 10 metros por segundo ao quadrado, é a aceleração gravitacional terrestre. Como ficam as equações para esse movimento retilíneo uniformemente variado? Nós temos três equações. Uma que nos dá a posição do objeto em qualquer instante de tempo. y0 mais v0t, né, menos 1/2 da gravidade, tempo ao quadrado. Já está aqui com sinal negativo, inclusive. A velocidade desse movimento é igual à velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. E ainda aquela equação que mistura as duas, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes variação da posição, que agora é toda ela vertical. Aí a letra A, ele pergunta o seguinte: quanto tempo o objeto demora para sair daqui e chegar aqui? E aí a gente precisa começar a pensar em como é que eu levo essa informação de tempo de queda para as equações. Qual é o tempo de queda? Então, o tempo de queda é o tempo que demora para quê? Ó, tempo de queda, ele é o tempo que está associado à altura zero. Tá? Então, isso aqui me dá a posição do objeto em qualquer instante de tempo. E eu quero saber qual é o valor do tempo para o qual isso aqui vai ser zero. Ou seja, quanto tempo o objeto vai demorar para chegar na superfície. Então, eu vou pegar essa equação, vou substituir os dados que eu tenho. Então, ó, y para qualquer t é igual a 45, velocidade inicial é 0, menos 10 dividido por 2, né, aceleração gravitacional, tempo ao quadrado. Ou seja, a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a 45 menos 5t quadrado. Qual é o valor do tempo para o qual isso aqui vai ser zero? Então, quando isso aqui for zero, 45 menos 5, o objeto vai ter finalizado seu movimento, vai ter atingido aí o tempo de queda. Agora ficou fácil, né? Vou passar esse 5t aqui quadrado para o outro lado da igualdade, ele muda de sinal. Vou passar o 5 dividindo, então tempo de queda ao quadrado é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. E aí, só extrair a raiz, né? Nesse caso, a raiz é a positiva, claro, porque não existe tempo negativo. Então, tempo de queda, raiz de 9. Logo, este objeto vai demorar 3 segundos para chegar no solo. Tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida com relação a a letra A desse primeiro exemplo? Sem dúvidas. Deixa eu salvar a imagem. Na letra B do mesmo exemplo, ele pergunta qual é a velocidade do objeto ao chegar no solo. Ora, eu tenho duas maneiras de fazer esse cálculo agora. Como eu sei que ele sai de 45 e chega em 0, eu poderia calcular por aqui.
Mas eu sei que ele demora 3 segundos para chegar lá no final do movimento. Então, eu poderia calcular ou por aqui ou por aqui. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Deixa eu só apagar aqui. Então, já sabendo que o tempo de queda é de 3 segundos, a gente pode resolver o exercício de duas maneiras. Se eu não quiser usar essa informação, eu posso resolver pela equação de Torricelli. Então, letra B, primeiro por Torricelli, tá? Eu sei então que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial, 0, menos 2 vezes 10 da gravidade, posição do objeto menos posição inicial, 45. Então, isso aqui me fornece a velocidade do movimento para uma posição. Eu quero saber qual é a velocidade final. Portanto, eu quero saber qual a velocidade para y igual a 0. Tá? 20 vezes 45, menos com menos dá mais, tá? Isso me dá, então, 900. Extraindo a raiz, velocidade final igual a raiz de 900. Raiz tem dois resultados, né? Mais ou menos 30 metros por segundo. Neste caso, como o objeto tem a velocidade para baixo, que é o oposto ao que a gente convencionou como positivo, o resultado é velocidade final igual a menos 30 metros por segundo. Poderia resolver usando o resultado da letra A. Sim, eu já sei que o tempo de queda é de 3 segundos, então eu preciso calcular a velocidade em 3 segundos, tá? Que é igual à velocidade inicial, que é 0, menos 10 vezes 3 vezes o tempo de queda, então menos 30 metros por segundo. É o mesmo resultado. Diferença é que nesta segunda solução, eu estou usando o resultado da letra A. Se eu errei a letra A, eu erro a B. Fazendo a solução por Torricelli, um pouquinho mais longo, uma linha talvez a mais, eu não precisei me basear no resultado da letra A. Então, pode ser uma vantagem quando você está aí pensando em resolver problemas, né? Não quero errar a letra A e a B, então, ou ainda, se você tem tempo, você pode resolver das duas maneiras, o que é melhor ainda, porque daí você sabe que se o resultado é diferente, você errou em algum ponto, tá? Tudo bem com esse primeiro exemplo, gente? Então, a resposta é, ó, o objeto vai consumir 3 segundos para cair de 45 metros e vai chegar aqui embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo apontando para baixo, tá? Tá todo mundo tão Professor, quieto. Oi? o senhor não volta lá na lousa, por favor, só para mim terminar de copiar lá? Ah, tá. Mas vou também disponibilizar isso para vocês, tá? Daqui a Beleza. pouquinho essa imagem vai estar lá na equipe. Assim que vocês terminarem de copiar, me avisa, tá? Tá certinho, professor. Valeu, obrigado. Ok? Beleza. Então, olha só. O exemplo seguinte, ele faz o oposto. Ele trata de um objeto que foi lançado para cima
tá? Com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, agora o objeto sai da origem, ele vai fazer um movimento de subida, então ele sobe perdendo velocidade, já que ele tem uma velocidade que aponta para cima e uma aceleração que aponta para baixo. Então ele sobe perdendo velocidade, né? Pega uma borracha e joga para cima. O que você observa? O objeto vai ganhando altura e perdendo velocidade, né? Então é um movimento bastante comum, né, de a gente observar no dia a dia. Não tem muito segredo para a gente ver como é que ele funciona, né? Todo mundo já brincou de ficar jogando o objeto para cima e parar com a mão. Então é isso aí, o objeto vai subir até parar e depois vai descer ganhando velocidade, só que nesse caso ele foi lançado a partir da Terra e ele vai também retornar à Terra, ou seja, ele sai do zero do referencial e volta para o zero. O que ele pede é que a altura máxima atingida pelo objeto, né, até que altura ele vai chegar, e também quanto tempo que ele vai demorar para subir e descer. Reparem que agora a gente tem o tempo de subida e o tempo de descida. Eles são iguais neste caso, porque o objeto sai do solo e volta para o solo. Se o objeto fosse lançado de uma altura diferente, tá? Ou seja, se o objeto saísse, por exemplo, eu jogo ele para cima a partir da minha mão, ele sobe, para e vai, eu deixo ele cair no chão, aí os tempos não são mais iguais, né? Porque ele vai passar mais tempo descendo do que passou subindo. Mas nesse caso é igual, subida e descida. Como é que fica então a solução de um movimento deste tipo? Deixa eu não apagar tudo, que a gente pode aproveitar as equações ali. Então, o movimento agora, ele é um pouquinho diferente, ele é bem diferente, porque ele é um movimento de subida mais descida. Tá? As equações básicas são as mesmas. Então, agora a gente tem uma situação assim, ó. Solo, tá? O nosso observador inercial está aqui no solo, vou botar até ele deitado. O objeto está aqui, ele é lançado para cima com uma velocidade inicial de mais 30 metros por segundo, apontando para cima, que é o sentido adotado como positivo. O que esse objeto vai fazer? Ele vai subir até parar, tá? Ele vai chegar aqui em cima com uma velocidade zero, e aí ele vai iniciar então um movimento de descida, tá? Então primeiro ele sobe até parar, depois ele cai até voltar ao solo. A primeira pergunta que ele faz é: ele vai subir até onde? Que altura é essa que esse cara vai atingir? Tá? Depois ele pergunta qual vai ser a velocidade do objeto ao chegar aqui embaixo e o tempo que ele vai demorar para fazer essa subida mais essa descida. Então, a partir do enunciado, a gente tem alguns dados para inserir na equação. O primeiro deles é: ele sai com uma velocidade de 30 metros por segundo, positiva. Ele parte da origem, ele parte do zero, e a aceleração continua sendo sempre aí o menos 10 metros por segundo ao quadrado, já que é um movimento de queda livre. Ou seja, aquelas três equações ali vão ficar assim, ó. Posição do objeto em qualquer instante é igual a 0, 30t, menos 10 dividido por 2, 5t ao quadrado. Velocidade em qualquer instante vai ser o 30 menos 10t. E a velocidade ao quadrado
ao quadrado para qualquer posição vai ser igual ao 30 ao quadrado menos 20, né, 2 vezes 10, y, tá? Aqui eu não preciso nem colocar o y0, porque eu já sei que ele é zero. Então eu vou usar essas três equações, mais a minha imaginação com relação ao movimento para conseguir responder as perguntas. Olhando para cá, a gente percebe o seguinte: o que é que corresponde, quando é que eu sei que o objeto atingiu a altura máxima, né? Quando é que eu sei que y é igual a h? Quando ele para de subir. E quando é que ele para de subir? Ele para de subir quando ele atinge a velocidade de, quem adivinha, quem sabe, zero, tá? Ele vai subindo, perdendo velocidade até parar. Quando ele para, ele chegou na altura máxima e ele vai iniciar o movimento de descida, tá? Então, tendo essa informação, eu olho agora para as minhas três equações e percebo o seguinte: se eu usar o número 3, Torricelli, ele vai me dar direto que altura é essa, né? Porque, ó, qual a posição do objeto para a velocidade zero? É a altura máxima, né? Então, quando a velocidade for zero, esse cara que partiu com uma velocidade de mais 30 terá atingido a altura máxima da trajetória. E aí eu vou passar o 20h para o outro lado, mudando de sinal. O mais 20h igual a 30 ao quadrado, igual a 900. Tá? Logo, h é igual, portanto, a 900 dividido por 20. Portanto, a altura máxima é de 45 metros em relação ao solo. Respondida a letra A. Ok? Dúvidas, pessoal? Comentários? Tá, então, letra A. 945 metros de altura. Professor, Tá? dá para fazer pela outra? Não, só por Torricelli ali mesmo. Dá sim. Só que pela outra você tem que calcular primeiro o tempo de subida. Tá? Tá. Também daria, mas aí você tem que calcular o tempo de subida para depois calcular a posição. Tá? Ficaria assim, deixa eu fazer aqui. Vocês vão ver que chega no mesmo resultado. Né? Se eu tivesse... Você vai calcular primeiro a B para depois calcular a. Exato, exatamente. É isso que eu ia mostrar agora. Isso que eu vou mostrar agora, tá? Eu poderia também ter invertido, então, como vocês já notaram, e ter calculado primeiro o tempo que ele demora para atingir a posição mais alta, que seria a letra B. Aliás, a letra C, né? Como eu sei que o tempo de voo, nesse caso, ele é duas vezes, né? Ele é subida mais descida, eu poderia ter feito o seguinte. Vou para a letra B e vou calcular o tempo de subida, tá? O tempo de subida é o quê? Né? É o tempo para o qual o objeto atinge velocidade zero, tá? Então, eu poderia fazer assim, ó. Velocidade do tempo de subida é 0 metros por segundo. E aí eu uso a segunda equação, é o jeito mais fácil, nesse caso. Né? Então, a velocidade zero igual a 30 menos 10 tempo de subida. Com isso, eu tenho que o tempo de subida é igual a 10 vezes o tempo de subida é igual a 30, tá? Logo, o tempo de subida é igual a 3 segundos. E o tempo de voo, que é o tempo de subida mais o tempo de queda, ele é igual a 6 segundos, tá? Que era a resposta da letra B. Sabendo o tempo de subida, eu posso ir resolver a letra A pela equação número 1. Deixa eu botar uma cor diferente aqui.
Tá? Como é que seria isso? A altura máxima do objeto é igual à coordenada I no y no tempo de subida. Portanto, 30 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Então, H vai ser igual a 90, né? 30 vezes 3, menos 5 vezes 9, que dá 45, então chegaria também lá no 45 metros. Fica um pouquinho mais longo, tá? Quando você resolve o primeiro tempo para depois do Torricelli, fica mais curto. Mas chega também do mesmo jeito, tá? A número 3, desculpa, a letra C. Deixa eu botar aqui, figura 9, a gente salvando. A letra C, eu poderia resolver sem fazer conta nenhuma, tá? Porque se o objeto sai do solo, atinge a altura máxima e volta para o solo, a velocidade dele vai ser a mesma na chegada, tá? Ele não vai ter nenhuma mudança de velocidade. Ele só vai ter a inversão do sinal dessa velocidade. Então, eu poderia responder a letra C simplesmente pensando no seguinte, ó. Velocidade final, nesse caso, ela é menos a velocidade inicial, que é igual a menos 30 metros por segundo, tá? Ah, mas eu quero fazer um cálculo para verificar isso. Tranquilo, você pode fazer de duas maneiras, tá? Você pode pegar a equação de Torricelli e dizer o seguinte, ó, eu quero saber qual é a velocidade final. Ela é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos, daqui, tá? Menos 20 vezes a posição 0. Né? A velocidade final é quando ele chega no solo. Ou seja, ela é igual a 900. E aí, extraindo a raiz, a velocidade final é igual a mais ou menos raiz de 900. Como ela está apontando para baixo, a gente sabe que é a negativa, menos 30 metros por segundo. Ou eu já sei que a velocidade final é a velocidade que ele vai atingir no instante 6 segundos. Né? Ele sai lançado no zero, ele gasta 3 segundos na subida e depois mais 3 segundos na descida. Então, a velocidade final vai ser igual a, também vindo daqui, tá? A velocidade final vai ser igual a 30 menos 10 vezes 6 segundos. Nesse caso, 30 menos 60, e aqui ela já sai com o sinal, tá? Então, a velocidade final menos 30 metros por segundo. Seriam aí as duas maneiras de fazer a letra C, tá? Então, aqui seria a letra C, segunda solução, tá? Dúvidas? Perguntas? Todo mundo jogando a borrachinha. Nesse caso aí, professor, o inverso é real ali, né? No caso da aceleração. Como assim? Não entendi. Porque se ele sai de 0 a 30 metros por segundo positivo, ele volta a 30 metros por segundo. Ele chega no ponto 0 a 30 metros por segundo também. Sim, mas negativo, apontando para baixo. Não, isso. Sim, é o inverso, né? Isso, é. Isso ocorre sempre que o objeto sai e volta para o mesmo ponto. Tá? O pensamento é o seguinte, ó, eu lancei o objeto para cima, com 30 metros por segundo. A aceleração dele é de menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo de movimento, ele tem uma redução nessa velocidade de 10 metros por segundo. Então, ó, joguei ele para cima. Um segundo depois, a velocidade dele foi de 20 para 30. 2 segundos depois, de 20 para 10. E no terceiro segundo, ele zerou. Aí ele começa a cair. Né? Ele chegou lá em cima e começa a cair.
1 segundo de movimento de queda, velocidade menos 10. 2 segundos, menos 20. 3 segundos, menos 30. Voltou para a Terra. Ficou mais... Tá claro agora? Sim. Algum adulto ainda? Tranquilo? Não. Tá. Mais alguém com dúvida, com pergunta? Tá, então tá aí, esse foi o exemplo número 2, tá? Só para a gente ver como é que fica um pouco diferente agora o caso em que o objeto ele é lançado para cima, tá? Mas ele não sai do solo, ele sai de uma altura de 2 metros, tá? Difícil imaginar esse movimento? Nem um pouco. Imagina o seguinte, você está... Vou limpar a tela. Você está aqui parado no solo, tá? Com o objeto na mão, e você joga o objeto para cima. Tá? O objeto não saiu do solo, ele saiu dessa altura aqui. Vamos dizer que seja aí 1,2 metros em relação ao solo. O que vai acontecer? Ele vai subir, parar de subir, quando atingir a altura máxima, e depois cair. Se você não parar o objeto, não tiver com a mão aqui, ele vai descer até atingir o solo. Qual vai ser a diferença disso em relação ao caso anterior? Nesse caso, a velocidade final dele não é igual a menos a velocidade inicial, porque ele vai passar um tempo a mais sendo acelerado para baixo. Então, ele vai chegar aqui com uma velocidade maior em módulo do que a velocidade com a qual ele foi lançado. Também o tempo de queda, nesse caso, ele não é igual ao tempo de subida, ele é maior que o tempo de subida, devido a essa diferença aqui na trajetória, a esse caminho maior que ele vai percorrer ali quando estiver descendo. Tá? Então, especificamente no caso do exercício, o objeto sai de uma altura 2 metros, então vamos colocar aqui uma diferença de nível de 2 metros, tá? Então, o objeto vai ser lançado a partir daqui para cima. Isso aqui tem 2 metros de altura. O objeto vai subir, 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 subir até parar quando atingir velocidade zero. Tá? Ele atinge aqui a altura máxima, medida em relação ao solo. Tá? E aí o objeto vai iniciar um movimento de retorno. Então ele vai cair, 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 vai passar pelo ponto de lançamento e chegar aqui no solo. Tá? Os dados do exercício me dizem o seguinte: 2 metros já está lá e 40 metros por segundo de lançamento. Então, o V0 mais 40 metros por segundo. A altura inicial, 2 metros. E aí ele pede a altura máxima, tempo de subida, tempo de queda e velocidade do objeto quando tocar no solo e ainda o tempo de voo. Tá? Como é que a gente fica? Como é que ficam as equações para esse movimento? Ó, no geral, nós temos isso aqui. Posição do objeto em qualquer instante igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos metade da gravidade tempo ao quadrado. Para velocidade é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo, e v quadrado igual a v0 ao quadrado menos 2 vezes gravidade, posição menos posição inicial. Tá? Então, são essas 3 equações gerais que a gente tem. Para este movimento em particular, essas equações vão ficar assim, ó. Posição do objeto em qualquer t é igual a 2 mais 40t menos 5t quadrado. Velocidade para qualquer t, 40 menos 10 vezes o tempo. V quadrado é igual a
40 ao quadrado, menos 2 vezes 10, 20, posição, menos posição inicial, 2. Tá? Então, aqui eu tenho as 3 equações, só que agora não mais no caso geral, mas adaptados para este movimento. Tá? E aí eu posso começar a responder as perguntas que foram feitas sobre o movimento, pensando na física do movimento, pensando, interpretando como esse movimento ocorre, né? Então, olha, a primeira coisa que ele pergunta é a altura máxima alcançada. De novo, a gente sabe que a altura máxima corresponde à velocidade zero. Ele para de subir, ele atinge a altura máxima quando ele atinge a velocidade zero. Neste caso, a opção mais curta para resolver é a equação de Torricelli. Tá? Então, letra A, eu vou usar a equação de Torricelli. Por quê? Quando o objeto atingir velocidade zero, ele que partiu com velocidade mais 40 terá atingido a tal altura máxima da trajetória. Então, ó, já tem aqui direto o H, basta saber inverter isso aqui. Tá? Então, aqui a gente tem que zero é igual a 40 ao quadrado, menos 20H, mais, tô fazendo uma distributiva aqui, né? Mais 40, tá? Esse menos 20H passa para o outro lado da igualdade, então vem com sinal positivo, 20H é igual a 40 ao quadrado, 1.600. Né? 4 ao quadrado, 16, 2 ao quadrado dá 100, mais 40. A altura, então, é igual a 1.640 dividido por 20, o que significa, então, uma altura de 82 metros em relação ao solo. Ou seja, o objeto vai subir 80 metros a partir daqui. Né? Com mais 2 que ele já tinha, ele chega no 82. Então, essa é aí a forma mais curta de chegar lá na resposta da letra A. Poderia fazer outro caminho? Sem dúvida. Poderia calcular o tempo de subida e depois calcular a posição dele no tempo de subida. Mas fica um pouquinho mais longo, tá? Depois é pedido aí sim o tempo de subida e depois o tempo de descida, tá? E por último, o tempo total. Como é que a gente pode resolver isso de maneira mais curta, mais simples? Deixa eu apagar isso aqui para a gente continuar a solução. O tempo de subida é o tempo que o objeto demora para chegar na posição, na velocidade zero. Então, essa é bem fácil, né? Ó, como é que eu faço para calcular o tempo de subida? Né? Se eu sei que o tempo de subida é o tempo para o qual a velocidade vai a zero, eu vou usar a equação 2 aqui, ó. Tranquilo, direto dela. Ó. Letra B vem daqui. Fácil. Ó. Quando a velocidade for zero, o objeto que saiu com mais 40 terá atingido o ponto máximo, tempo de subida. Nesse caso, 10 vezes o tempo de subida vai ser igual a 40, logo, tempo de subida igual a 4 segundos. Facinho, né? Tranquilo. Calcular o tempo de queda já é um pouquinho mais chato se eu vou direto para ele. Porque eu não sei qual é a velocidade do objeto lá no final. Eu sei que ela é maior
aqui no início. Então, se eu quiser resolver esse exercício de um jeito um pouquinho mais curto, eu vou pular tempo de descida e vou calcular a letra D, velocidade do objeto ao chegar no solo. Tá? Por que eu vou fazer isso? Vou pular a letra C e vou para a letra D, que é a velocidade final do objeto. Porque essa letra D eu tenho como calcular diretamente a partir da equação de Torricelli também. Tá? Então, ó, a letra D eu venho aqui no Torricelli e vou fazer o cálculo. A velocidade final do movimento ao quadrado é igual a 40 ao quadrado menos 20, 0, na velocidade final quando ele chega no solo, menos 2. Tá? Ou seja, V final ao quadrado é igual a 1.600 mais menos 20 vezes menos 2 mais 40. Ou seja, V final é igual a menos, sei que é menos porque está apontando para baixo, a raiz de 1.640. E aí, resolvendo na calculadora, né, ainda bem que já inventaram a calculadora, a raiz de 1.640, ela é igual a aproximadamente 40,5 metros por segundo. Então, esse é o resultado da letra D. Com o resultado da letra D, eu posso calcular o tempo de queda de uma maneira fácil. Por isso que eu fui passear na letra D antes de resolver a letra C. Tá? Como eu já sou relativamente experiente no assunto desses exercícios, eu já sei disso. Então, agora eu venho para a letra C. Se eu sei a velocidade final, eu posso calcular a partir da equação número 2 qual é o tempo que o objeto demora para atingir essa velocidade. Então, lá na letra C, eu posso fazer agora o seguinte, ó. A velocidade final é igual a 40 menos 10 vezes o tempo de subida mais descida, tá? É mais interessante ainda porque você vai ter aí o tempo de voo direto, que já responde também a letra E. Tá? Olhem só, quando o objeto atinge menos 40,5, ele que saiu com 40, o cronômetro vai estar marcando quanto? Cronômetro menos 40,5 menos 40 igual a menos 10 tempo de voo. Então, o tempo de voo vai ser igual a 80,5 dividido por 10, tempo de voo igual a 8,05 segundos. Ah, mas eu quero só o tempo de queda. Não tem problema, você já sabe qual é o tempo de subida. Então, se você sabe de quanto é o tempo de subida, e agora você tem o tempo de voo, que é a letra E, você tem como calcular o tempo só de subida. É só subtrair, né? O tempo de subida. Então, agora, letra... Na realidade, aqui eu não resolvi a letra C, né? Eu resolvi a letra I, tá? E aí eu posso resolver a letra C. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Nesse caso, o tempo de voo é 8,05. O tempo de subida a gente calculou lá em cima, 4 segundos. E aí o tempo de queda é a diferença entre os dois. Portanto, o tempo de queda foi de 4,05 segundos. Tá?
Beleza. Por que eu fiz toda essa inversão? Não dava para ir direto? Dá para ir direto também, tranquilo. Porém, a gente passa pela solução de uma equação do segundo grau. Já vou mostrar como que seria essa solução mais direta, tá? 12. Se eu quisesse calcular, calculei a altura máxima, calculei o tempo de subida, agora eu quero calcular o tempo de queda direto. Como é que seria, né? Seria assim, deixa eu apagar tudo. Resolvi seguir lá a ordem, né, de solicitação do exercício, né? Vou fazer a letra A. Fiz a letra A, que é a altura máxima. Agora eu vou para a letra para o cálculo do tempo, né? Olha só, eu tenho uma equação que me diz o seguinte: a posição do objeto em qualquer instante de tempo é igual a 2 mais 40t menos 5t quadrado. E a pergunta é: quanto tempo o objeto demora para atingir a altura zero, ou seja, para chegar no solo? Então, zero igual a 2 mais 40 tempo de voo menos 5 tempo de voo ao quadrado. Ou seja, eu caí numa equação do segundo grau. Tá? Eu posso torná-la mais familiar invertendo isso aqui, ó. 5 tempo de voo ao quadrado menos 40 tempo de voo menos 2 igual a zero. Né? Eu só mudei o sinal de todo mundo. Se a gente pensa lá na equação do segundo grau, que vocês estão acostumados a ver no ensino médio, ela era assim, ó, ax2 mais bx mais c igual a zero. Então, agora no lugar do x tem o tempo de voo, o A é igual a 5, o B é igual a menos 40 e o C é igual a menos 2. E aí vocês lembram que aqui o tio lá do ensino médio dizia que x então é igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2 vezes A. Então a gente tem que resolver uma equação desse tipo para chegar no tempo de voo. Vamos fazer? Vamos fazer. Ficaria assim, ó. Tempo de voo, então, é igual a menos B. Quem é o B? É menos 40. Então, menos com menos dá mais 40. Mais ou menos raiz de B ao quadrado. Menos 40 ao quadrado. Né? Esse menos vai sumir. Menos 4 vezes A vezes 5 vezes C, que é menos 2. Dividido por 2 vezes A, 2 vezes 5. Tá? Fica um pouquinho mais complicado de resolver. Se você tiver uma calculadora que já dando A, B e C ele já resolve, até que nem tanto, né? Fica rápido também. Mas se você tem que sair no braço, fica um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado. Tempo de voo, então. 40 mais ou menos. Vou fazer a conta aqui dentro. 40 ao quadrado, 1.600. O sinal desaparece. Menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Dividido por 10, tá? Nós já vimos que a raiz de 1.640 é aproximadamente, a gente viu isso lá em cima, 40, né? Raiz de 1.640, deixa eu recuperar aqui se é isso mesmo. 40,5, tá? Dividido por 10. Então, tem duas respostas para o tempo de voo. Ou ele é menos, vou começar pelo positivo, para seguir a ordem, tá? Ou ele é 80,5 dividido por 10, o que dá 8,05 segundos. Ou ele é menos
0,5 dividido por 10. Isso aqui a gente sabe que não pode ser, porque não existe tempo negativo. Então, o tempo de voo, 8,05 segundos. Nós já tínhamos calculado o tempo de subida como 4 segundos, então de descida fica o 4,05 segundos. E aí também, sabendo o valor do tempo de voo, você pode vir aqui e calcular a velocidade. De qualquer maneira, fica um caminho muito mais longo, já que você precisa passar pela equação do segundo grau aí, que nem sempre é um cálculo, né, rápido, especialmente se você não está com uma calculadora que faça esse cálculo, ou se você até às vezes a pessoa tem a calculadora e nem sabe como usar, como fazer esse cálculo. Tá? Então, está aí resolvido o exemplo 3. E agora vocês têm uma deliciosa bateria de exercícios de queda livre para fazer. E está lá com o nome de atividade 1.4 na lista de tarefas. Já está ela aqui, ó.